Espero que estejam todos bem. Sejam muito bem-vindos ao ATPC dos anos iniciais da Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. É bom poder falar com vocês novamente. Preparamos para vocês 2 grandes momentos no ATPC que faremos juntos, para ter a possibilidade de contemplar língua portuguesa e matemática. Não podemos deixar de lembrá-los que o momento da ATPC é formativo e que durante o período de pandemia do Covid-19 será realizado de forma remota. Para dar início ao nosso ATPC, vou ler para vocês recortes do livro Um Dia Daqueles de Bradley Trevor Grave. Mas vamos disponibilizar depois o livro na íntegra. É uma leitura rápida e gostosa. Sugiro que leiam. Fica como uma tarefa pessoal. Um dia daqueles. Todo mundo tem um dia daqueles. Sem ânimo para nada e literalmente acabado. Começar qualquer coisa parece impossível. Num dia daqueles, você se sente mergulhado num oceano de tristeza. Você fica a ponto de se derreter em lágrimas, sem ao menos saber por quê. Você se sente frustrado e ansioso. E nem precisa muito para começar um dia daqueles. Talvez você acorde sentindo que sua cara não está das melhores. Talvez o seu trabalho seja um espeto. E todo mundo no escritório está te deixando louco. Você pode acabar com uma tremenda dor de cabeça. Bom, se você é como todo mundo, pode se agarrar à crença idiota de que tudo há de dar certo no final. Daí, você pode passar o resto da vida olhando para cima do ombro à espera da próxima cilada que o destino está reservando para você. Isso é uma loucura, porque só se é jovem uma vez, e não se fica velho 2 vezes. Quem sabe dizer quais as coisas fantásticas que estão logo ali, no virar da esquina? Afinal de contas, o mundo está cheio de descobertas surpreendentes. Coisas que você nem imagina. Parece bom, não é? Mas espere, tem mais. Em primeiro lugar, pare de se esconder pelos cantos. É hora de ir à luta. Relaxe, inspire e solte o ar, lentamente pela boca. Tente meditar. Ou saia para dar um passeio para refrescar a cabeça. Aceite o fato de que você vai ter que deixar para trás uma certa carga emocional. Tente ver as coisas de outro ângulo. Talvez um pouco de culpa seja sua. Se for esse o caso, tenha a coragem de pedir desculpas. Nunca é tarde para isso. Orgulhe-se de ser como você é. Mas nunca perca a capacidade de rir de si mesmo. Viva cada dia como se fosse o último, porque um dia vai ser mesmo. Assuma riscos. Jamais recue. Meta as caras. Vá em frente. Vamos dar início ao momento da matemática no ATPC. Por ser ATPC, as discussões devem vir dentro de uma pauta formativa, criando espaço para reflexão. Esse vídeo foi pensado e elaborado para ser mais um recurso para fomentar as discussões aí na escola. Gostaríamos de deixar claro que não estamos seguindo à risca o passo a passo de uma pauta formativa, justamente por estarmos num momento de pandemia, de distanciamento social, mas não poderíamos deixar de garantir esse momento. Vamos aos objetivos da nossa ATPC de matemática. Garantir a equidade na preparação dos roteiros de atividades em matemática. Sabemos que não é fácil, mas temos que pensar em todas as diferenças e dificuldades da nossa clientela na hora da realização das atividades, da mesma forma que fazemos durante a preparação de uma aula presencial. Refletir sobre a importância de retomar ou aprofundar as habilidades de matemática do primeiro bimestre propostas no currículo paulista. Temos um conjunto de habilidades para serem garantidas durante o bimestre. Quais eu consegui garantir enquanto estava na escola? Em qual eu parei? Qual delas eu preciso dar continuidade? Essas são perguntas para se fazer e conseguir garantir a habilidade do bimestre. Modelizar a elaboração do roteiro de atividades à distância no período de pandemia do Covid-19. Vocês terão um exemplo de como pensar e preparar atividades para retomar e aprofundar as habilidades
e enviar atividades para os alunos. Conteúdo. Quanto ao conteúdo, achamos de extrema importância apresentar uma modelização a vocês, para exemplificar como devem ser pensados os roteiros de atividades. Para realizar essa TPC de matemática, fizemos uso de vários recursos, como vocês podem ver. Utilizamos o programa PowerPoint, a pesquisa Google e vídeo do YouTube, aula transmitida pelo Centro de Mídias do segundo ano, o currículo paulista, a matriz processual, documento orientador, EMAI volume 1, primeiro e segundo ano, Aprender Sempre, segundo ano, e livro didático, nosso livro de matemática do segundo ano. Todos documentos velhos conhecidos de vocês. Como tarefa pessoal, vamos deixar para vocês a retomada desse ATPC aí com a sua equipe escolar para aprofundar a discussão, para que vocês tenham mais tempo para discutir sobre esse assunto. Aqui nós vemos o currículo paulista. Dentro do currículo paulista, nós encontramos todas as habilidades que fazem parte de cada bimestre para cada componente curricular em cada ano série. É a base para todo o nosso trabalho dentro da escola. A SEDUC fez um recorte desse documento, um recorte das habilidades que estão dentro do currículo paulista para que nós possamos trabalhar nesse momento de distanciamento social. Aqui nós podemos observar as habilidades que fazem parte do primeiro bimestre para o segundo ano. Por que segundo ano? A modelização que nós vamos apresentar para vocês é uma aula de segundo ano. Então, a gente precisa ter conhecimento das habilidades que são trabalhadas nesta aula e das habilidades que devem ser trabalhadas durante o bimestre. Na imagem de baixo, nós temos um recorte das habilidades essenciais que foi retirada do documento orientador, que por sua vez foi retirado do currículo paulista. Então, nós observamos as habilidades que fazem parte do primeiro bimestre para o segundo ano, que devem ser trabalhadas nesse momento de pandemia. Na imagem de cima, nós temos um recorte da matriz processual, segundo ano, primeiro bimestre. Lembrando que as habilidades da matriz processual e as habilidades do currículo paulista se conversam. Nós até grifamos aqui as habilidades que são relacionadas com as habilidades do currículo paulista. A matriz processual nós apresentamos porque ela ainda continua em vigor, não foi revogada. Somente por esse motivo nós continuamos a utilizando, certo? E vocês podem fazer essa comparação entre a matriz processual e o currículo paulista. Neste slide, nós também apresentamos as habilidades, só que dessa vez do primeiro ano para o primeiro bimestre. Por que primeiro ano? Pensando que os alunos que estão no segundo ano não concretizaram essas habilidades lá no primeiro ano, precisam de uma retomada. Então, para fazer essa retomada com os alunos do segundo ano, a gente precisa ter conhecimento das habilidades do primeiro ano que ficaram em defasagem. Na imagem de baixo, temos o recorte das habilidades essenciais retiradas do documento orientador. Então, habilidades do primeiro bimestre para o primeiro ano, no momento da pandemia. E na imagem de cima, há o recorte da matriz processual, primeiro ano, primeiro bimestre, que está grifada com as habilidades que se relacionam com as habilidades do currículo paulista. Lembrando que para a gente poder fazer a retomada para aquele aluno que ainda não concretizou as habilidades, a gente precisa ter o conhecimento delas. Agora vocês vão ficar com a PCNP Mara, que vai fazer a modelização de um roteiro de atividades para vocês. Olá, tudo bem? Vamos então dar continuidade a esta formação, mas antes eu gostaria de retomar um objetivo daqueles já apresentado pela PCNP Maria Eugênia: modelizar a elaboração do roteiro de atividades à distância no período de pandemia do Covid-19. As atividades apresentadas agora terão este objetivo: a modelização no preparo dos roteiros de atividades. Pensando nisso, nós vamos utilizar e retomar a aula assistida pelo aplicativo Centro de Mídias,
que teve como público-alvo professores e alunos do segundo ano. O conteúdo desenvolvido nesta aula foi números ordinais e cardinais. Duas habilidades foram desenvolvidas: escrever, comparar e ordenar números naturais de qualquer grandeza, identificar a posição de um objeto ou número numa série, explicitando a noção de sucessor e antecessor. Assistir a essas aulas hoje é natural, já faz parte da rotina do nosso dia a dia, não é mesmo, professor? Portanto, este momento deve ser considerado na hora de planejar os seus roteiros. É importante assistir e acompanhar todas as aulas que fazem parte da sua turminha, pois, para um próximo momento, o senhor deverá ou retornar ou aprofundar esta habilidade. Dando continuidade, nós temos, no momento de produzir o roteiro de atividades, é preciso pensar antes de selecionar as atividades. É fundamental decidirmos qual é o objetivo, qual é a intencionalidade deste roteiro de atividade. Ou seja, o que devo fazer? Retomar ou aprofundar essas habilidades? Assim que você, professor, tiver a resposta, é importante saber como retomar ou aprofundar essas habilidades. E é isso que a gente vai ver agora. Nós temos este roteiro de atividade como exemplo. Este roteiro foi apresentado na reunião de replanejamento. Cada escola tem o seu modelo. Este aqui é mais um exemplo, mas é fundamental verificar se as informações que este roteiro tem aparecem no de vocês. Como, por exemplo, a solicitação de pedir aos pais ou responsáveis que colaborem para o desenvolvimento das atividades. Esta informação é fundamental. Solicito a você, PC, solicito a vocês, professores, que verifiquem se no seu roteiro de atividade há esta informação. Outro dado fundamental é no momento de pensar nos materiais necessários. Devemos considerar que nem todos os alunos tiveram acesso aos aplicativos e que, quem sabe, até às próprias aulas. Sendo assim, o material impresso deve fazer parte dos recursos que o senhor decidir acrescentar para o desenvolvimento da aula. No momento, então, de pensar no meu roteiro de atividade, eu preciso decidir se esse roteiro eu vou retomar ou aprofundar as habilidades. Partindo, por exemplo, de uma aula assistida pela TV. Dando continuidade e já sabendo o que eu preciso considerar, o que devo constar no meu roteiro de atividade, é hora de selecionar as atividades. Neste slide, no material do professor EMAI primeiro ano, eu tenho a chance de retomar, voltando nas sequências dos anos anteriores. Então, veja, assisti essa aula, tida aqui como exemplo, e olhando para essas habilidades, eu tenho que decidir se para a semana próxima eu vou retomar essas habilidades ou eu vou dar continuidade, eu vou aprofundá-las. Se você, professor, tiver que retomar, nós sugerimos a sequência 4. Na sequência 4 no material do EMAI do primeiro ano, vocês têm um conjunto de habilidades e habilidades que vão ser desenvolvidas como essas que vocês viram na aula assistida no aplicativo. Na atividade 4.2, o aluno vai ter uma atividade que tem como proposta utilizar os números naturais como indicador de ordem em situações
cotidianas. Na organização da turma, no primeiro momento, claro, quando esse material chegou até as nossas mãos, a organização da turma foi pensada para o momento presencial, ou seja, você, professor, junto dos alunos fazendo as intervenções. Agora, estamos vivendo um momento muito diferente do que está colocado no material e nos encaminhamentos. No momento em que vocês forem planejar o roteiro de atividade, é fundamental essa reorganização, essas adequações, pois, como por exemplo, no momento em que o material diz que o aluno ficará em duplas produtivas, eu sei que agora ele está fazendo atividade no seu individual. Então, eu preciso reescrever o meu roteiro de atividades, tá certo? Dando continuidade, aqui a gente tem todos os encaminhamentos referente a essa atividade, e aqui está a atividade que o aluno terá que fazer em casa. E volto a dizer, no roteiro de atividade, esse roteiro que eu estou retomando a habilidade para um aluno do segundo ano, porque eu sei que, por exemplo, a Maria tem dificuldade, ok? Quais são os encaminhamentos, quais são as orientações que eu preciso constar nesse roteiro para que o pai possa ser o meu maior aliado, tudo bem? Seguindo, agora falando um pouquinho de um roteiro a qual eu vou aprofundar as habilidades. No material, no EMAI, no segundo ano, nós temos a possibilidade de aprofundar, ou seja, dando continuidade às sequências. E é na sequência 3 que a gente tem habilidades que na atividade 4 o aluno tem condição de, mais uma vez, desenvolver a habilidade através dessa atividade. A atividade, ela explora o número natural em sua função ordinal, ou seja, em que há uma ordem. Por mais uma vez, eu chamo a atenção na organização dessa aula, o quanto você, professor, tem que reorganizar a aula para um aluno que agora está fazendo atividade em casa. Essa é a atividade que aprofunda o desenvolvimento dessa habilidade a qual estamos falando, tomando como exemplo a aula assistida. Na sequência 5, ainda material do segundo ano, na coleções e contagem, nós temos as habilidades, alunos têm condição de aprofundar, me desculpe, passei demais, e o desenvolvimento de toda a aula, certo? Aqui, o desenvolvimento dessa habilidade. Voltar aqui um pouquinho, espera só um pouquinho. O slide anterior, ele mostra a atividade dessa sequência 5, que agora travou, não consigo voltar, e que a gente tem a chance de aprofundar. Seguindo no slide, nesse material de apoio Aprender Sempre e o livro didático, você tem a possibilidade de consultar esses recursos para planejar o seu roteiro no momento que você vai decidir. Ora você retoma, ora você aprofunda as habilidades. Os dois recursos aqui, eles possibilitam esse momento. Como aqui nesse exemplo, no Aprender Sempre, no segundo ano, você tem essa atividade que eu posso indicar para o aluno e ele tem condição de fazer em casa. No livro didático, nosso livro de matemática, no segundo ano, nós temos uma atividade que o aluno também tem condição de desenvolver. Mas é você, professor, que vai selecionar e pensar qual é a intencionalidade desse roteiro. Eu preciso retomar uma habilidade ou eu preciso aprofundar? Lembrando, como disse a PCMP Maria Eugênia, nós estamos falando das habilidades do primeiro bimestre, que ao final o aluno será avaliado. Todos nós sabemos disso. Então, é fundamental, professor, que vocês continuem o desenvolvimento das competências e habilidades previstas para cada ano sério que o currículo paulista traz. Mas não deixar de lado o processo de recuperação contínua, porque quando a gente retoma, quando a gente aprofunda, a gente está trabalhando o reforço e o aprofundamento
das habilidades previstas para o mestre. E aqui finalizamos então mais um momento de formação. Eu agradeço por todo o empenho, dedicação e parceria. Quero deixar aqui uma homenagem a vocês, um agradecimento. Espero que a equipe dos anos iniciais tenha contribuído para mais esse momento de formação. Somar alegrias, diminuir tristezas, multiplicar felicidades e dividir amor é a rota mais segura da alegria de viver. Bom trabalho a todos. Um beijo. Fiquem com Deus. Olá, professores coordenadores, tudo bem com vocês? Então, vou dando continuidade aqui à TPC, agora com a temática de língua portuguesa. A nossa temática escolhida foi leitura. O objetivo é modelizar encaminhamentos de leituras que podem ser feitos remotamente e propor encaminhamentos de leitura de forma que os pais possam fazer com as crianças em casa, no momento de leitura. Então, a nossa proposta aqui são encaminhamentos de leitura que podem ser feitos remotamente, tanto pelo professor quanto pelo pai em casa com a criança, o pai ou responsável em casa com a criança. Claro que cada um dentro da sua intencionalidade. A intencionalidade pedagógica do professor é diferente da intencionalidade do pai com a criança. Mas, de toda forma, a gente quer garantir que a leitura seja uma leitura significativa, que ela tenha uma finalidade significativa, tanto feita pelo professor quanto a leitura feita pelo pai em casa com a criança. Então, os recursos que nós utilizaremos um vídeo produzido pela PCNP Eliane, modelizando a leitura, com os encaminhamentos que podem ser feitos pelos pais em casa. Então, a nossa PCNP Eliane, ela modelizou uma leitura seguindo, né, os encaminhamentos que podem ser feitos pelos pais em casa. E o material do Ler e Escrever primeiro ano, Guia de Planejamentos e Orientações Didáticas. Tá? Vai seguir também no final desse PowerPoint um link para a aula, para a leitura inicial feita pelo professor Edmilson no Centro de Mídias, em uma das aulas que ele lecionou lá. Ele fez uma leitura inicial que a gente achou interessante os encaminhamentos que ele conseguiu garantir, mesmo sendo uma leitura, né, de forma remota, tá? Então, dando continuidade, eu trouxe aqui os encaminhamentos importantes para a leitura com as crianças que os pais podem seguir em casa. Essa parte que vem falar dos objetivos e do planejamento é o que o professor vai colocar lá no roteiro de atividades deles, tá? Então, objetivos e planejamentos que são destinados para o professor precisam de algumas adequações quando forem indicados para os pais, tá? Então, lá nos objetivos, no Ler e Escrever, no guia de orientações didáticas para o professor, está lá como objetivo acompanhar a leitura realizada pelo professor. Em casa, a criança vai acompanhar a leitura realizada pelo pai. Então, lá nos objetivos, dentro do roteiro, do roteiro de atividade, vai constar como acompanhar uma leitura realizada pelo pai, conhecer uma nova história, familiarizar-se com algumas características. Se você for indicar a leitura, qual leitura é essa? A leitura de um conto? É a leitura de uma fábula? Aí você vai dizer característica do texto que você está indicando para essa leitura, tá? Ou apenas familiarizar-se com as características do texto lido, tá? Planejamento. Como é que o pai vai organizar isso em casa? Na escola, o professor faz a organização do grupo como uma atividade coletiva, né? Em casa não é uma atividade coletiva. Em casa vai ser uma atividade individual da criança com o pai. Então, como é que é a sua organização? O que você pode propor de organização para o pai? Né? Que seja no momento tranquilo, que seja no ambiente mais tranquilo,
num ambiente que seja mais apropriado, num momento que seja mais apropriado, tá? Isso é um planejamento de organização que o pai pode fazer lá em casa para poder fazer a leitura para a criança. O material necessário, o livro ou o texto que será lido pelo pai para a criança, a duração aproximada de 15 minutos, tá? Então, vamos retomar os encaminhamentos. Para o professor, antes da aula, leia o texto várias vezes para aprimorar a sua leitura e antecipar possíveis dificuldades dos alunos. Então, o encaminhamento para o professor é fazer a leitura várias vezes para aprimorar e antecipar possíveis dificuldades dos alunos. Caso tenham palavras que sejam de mais difícil compreensão, que o professor possa, antes de fazer a leitura na sala de aula, tomar propriedade dessas palavras, né? Saber o significado dessas palavras. Para os pais, o que a gente orienta que os pais façam? A intencionalidade pedagógica aqui não tem a mesma para o pai. Então, o que a gente recomenda? Que o pai faça uma leitura prévia do texto ou do livro que será lido para a criança, né? Para ele se apropriar também. É uma forma dele se apropriar do texto antes de ler para a criança, mas ele não tem a necessidade de fazer a leitura várias vezes, porque a intencionalidade do pai fazer a leitura para a criança é diferente da intencionalidade do professor fazendo a leitura para os alunos na sala de aula, tá? Então, para o pai fica só fazer uma leitura prévia mesmo desse texto para ele ter mais familiaridade com o texto que ele vai ler para a criança. Para o professor, explique a atividade. Diga para o aluno que você lerá um conto, explique que durante a leitura só deve interromper se houver dúvidas em relação à história. Para o pai, esse encaminhamento é o mesmo. É importante que esse passo a passo da leitura, antes de iniciar a leitura, tá? Seja passado para os pais, tá? Para que eles consigam entender essa sequência, essa intencionalidade da leitura, tá? Então, o pai também vai explicar para a criança que fará uma leitura, tá? E que se a criança tiver dúvida com relação à história, ele pode interromper, tá? Mas só se for com relação à história. O pai vai explicar, o pai também vai informar o título do texto, tá? Assim como o professor faz na escola, tá? Porém, assim, não tem a mesma intencionalidade do professor, repito, tá? Vai informar o título do texto para a criança, tá? Mesmo que tenha sido escolhido por ele. Por quê? Porque a criança pode, de repente, escolher um dos livros que ele tem lá, um dos textos, tá? Ele já sabe o título do texto? Sabe. Já sabe qual é a história que vai ler? Sabe. Mas seguir esse passo a passo. Então, antes do pai começar a ler a história, lê o título do texto para a criança. Então, aqui, nesses encaminhamentos seguintes, eu só coloquei talvez de uma forma que ficasse mais claro para o pai, mas não é diferente o encaminhamento feito pelo professor, né, que vai ser feito pelo pai em casa, tá? Então, a leitura do título do texto, sendo um livro, né, mostrar lá no livro, indicar aonde está o título do texto, aonde está o autor, aonde está o ilustrador, né? Se for um texto que não seja um livro assim, por exemplo, se for a coletânea de textos do Ler e Escrever, por exemplo, ele pode pegar lá no sumário e mostrar para a criança onde no sumário está mostrando onde no sumário está mostrando o título do texto que ele vai ler para a criança, tá? Continuando aqui, na capa do texto, na capa do livro, né? Pelo título, buscar da criança o que ela imagina que vai ser contado na história a partir do título do texto,
né? Qual a história que vai ser contada? O que ela imagina? Sobre o que ela imagina que vai contar aquela história? E o desenho, né? As ilustrações que tem na capa do livro, né? O que leva elas a imaginarem, né? Antes da história ser contada. Durante a leitura da história, você pode propor, o pai também pode propor pequenas paradas, instigando a curiosidade da criança sobre o que vai falar agora? O que você acha que vai acontecer com a personagem tal agora? E o ratinho, o que você acha que vai acontecer com o ratinho? O ratinho vai para tal lugar. Nossa, para onde será que o ratinho vai? Será que vai dar certo? Né? Então, assim, mostrar para o pai que ele pode fazer essas interrupções em alguns momentos da história para que a criança possa fazer antecipações, tá? Para que posteriormente, no decorrer da leitura, ela confirme se é aquilo ou não o que ela antecipou, né? Cria um fator surpresa aí na leitura para a criança. Em leituras que ocorram repetições, como os textos de acumulação, por exemplo, pedir para a criança para que ela repita, né? Quando for o momento, para ela ir repetindo, né? O que tiver de repetir na repetição lá. Então, com relações a essas interrupções, qual que é o cuidado que é preciso ter? Que não seja muitas interrupções, né? Que não sejam muitas interrupções, que sejam interrupções estratégicas, tá? Que elas não aconteçam o tempo todo e que não sejam muito longas, que não sejam paradas muito longas, para não perder o fio da meada, né? Para não perder a sequência da história que está sendo contada. O texto, o livro, interessante que seja lido até o final, tá? Depois, o pai pode voltar e mostrar as ilustrações, tá? O mesmo encaminhamento que é para o professor é para o pai. Então, assim que acabar a leitura, aí pode voltar e ir mostrando ali as ilustrações e fazendo a relação com a história que foi contada. No final da leitura, também o pai pode perguntar para a criança: e aí, o que você achou da história? De que parte que você gostou mais? Tendem, né, a questão de responder: foi legal, eu gostei, mas também incentivar o pai a instigar a criança a falar muito mais do que isso, né? Legal, por que você achou legal? Qual parte você achou mais legal? Você gostou? Gostei. De qual parte você gostou mais? Né? Faz a criança refletir na leitura que foi feita para ela, né? Faz ela retomar o que foi lido. Poxa, deixa eu ver, de que parte eu gostei mais, tá? Isso é importante. Tem palavra que a gente não conhece, tem palavra que o pai não conhece, que a criança não conhece, que não conseguiu identificar pelo contexto, né? No primeiro momento, tentar identificar o significado dessa palavra pelo contexto da história, né? Às vezes uma palavra desconhecida dentro da história não interfere no entendimento que vai ter da história como um todo, mas se for uma palavra dessas, propor junto com a criança que eles pesquisem o significado da palavra, tá? Em casa, talvez o pai não tenha um dicionário, mas ele tem o pai Google. Pai Google todos nós temos, né? De alguma forma, a gente vai lá no pai Google para buscar ajuda. Então, ele pode buscar o significado da palavra lá no pai Google. E aí, segue para vocês, como eu disse, o link da aula no Centro de Mídias, que foi a leitura que o professor Edmilson fez, tá? A leitura inicial. Então, é o que eu estou colocando para vocês aqui como modelização, tá? Da leitura inicial que pode ser feita de forma remota. Então, se o professor que já está aí gravando vídeo ou que faz videochamada com as crianças, né? Ele pode fazer uma leitura, tá? De forma remota, assim como o Edmilson fez
lá com as crianças no centro de mídias, fazendo a interação pelo chat, tá? Finalizando aqui, segue a modelização de leitura inicial feita pela PCNP Eliane, tá? Com uma criança, tá? Então, é uma modelização que dedigna ao que o pai pode fazer com a criança em casa, tá? Muito obrigada por terem acompanhado a nossa TPC até aqui. Bom trabalho para vocês e até a próxima. Uma historinha para vocês. Aí, olhando para a capa desse livro, para o desenho da capa, vocês conseguem dizer qual é a história que vai falar aqui? Nem olhando para o desenho? Não dá para imaginar? Do que se trata? O que tem na capa? O que tem de desenho? Tem um livro. E o que mais? Um menininho. E o menininho? É uma menina. Uma menina ou um menino? Uma menina. Uma menina? E aí, será que a história vai falar o que então? De uma menina? E ela faz o que na história? O que vocês acham que ela faz na história? Ela brinca. Ela brinca? Ela lê. Ela lê? O nome da história é Pai, Não Fui Eu. Do que vocês acham que vai tratar a história? Quando eu falo o nome da história, Pai, Não Fui Eu. Do que se trata? O que será que vai acontecer? Pode brigar com ela. Será que a menina está falando pro pai não brigar com ela? Então vamos conhecer. Pai, não fui eu. Estava sentado no silêncio do meu escritório, escrevendo uma história e de repente, catapum! Uma coisa pesada caiu no chão. Ia abrir a porta para ver o que tinha acontecido, quando ouvi minha filha dizendo: Pai, não fui eu. Quem será que foi? Ela. Será que foi ela? E o que será que aconteceu? Será que caiu sozinho? Será que caiu sozinho? Vamos ver. Pai, não fui eu. Foi o leopardo. Resolvi não abrir a porta e perguntei: o que o leopardo fez? Ele é meio desajeitado, você sabe, não é, pai? Ela respondeu: sei. Mas o que ele aprontou? Insisti. Pai, ele estava correndo atrás do meu coelho e esbarrou em uma parte da sua estante. O que será que aconteceu quando ele esbarrou na estante? Caiu. Caiu a estante? Inteira? Será? Vamos ver. Quando ouvi a palavra estante, comecei a ficar preocupado. Adoro minha estante, principalmente alguns livros raros e preciosos que guardo lá. Mas aguentei firme e continuei a conversar atrás da porta. E no que o leopardo esbarrou? No que será que ele esbarrou? Ele bateu a cabeça numa das gavetas mais baixas. Pai, aquela que você guarda os livros para as crianças. O barulho, então, foi a trombada da cabeça do leopardo com a gaveta? Claro que não, né, pai? Que ideia! Foi assim. Ele bateu a cabeça, parou de perseguir o meu coelhinho, olhou para mim e... Será que o leopardo fez? Quem é o leopardo? Quem vocês acham que é o leopardo? Já deu para saber quem é ele? Ele é o quê? Ele é igual à irmã dele. Ele é o quê? É um cachorro? É um coelho? É o quê? Um cachorro. Um cachorro? Vamos ver se... Olha bem. E você ficou com medo dele, filhota? No começo, sim, mas eu estava meio longe. Como assim, filha? Perguntei com certa preocupação. Eu estava em cima da estante, procurando aquele livro que eu adoro. Você sabe qual, né, pai? Sei sim, filhota. Aquele livro italiano gigante, não é? É por isso que eu te amo, pai. Você sabe tudo. Mas eu não disse 1000 vezes que subir na estante é perigoso? E que eu gosto muito do livro italiano gigante, que sempre que você quiser eu pego para você? Pai,
Eu não ia pegar, só queria olhar. Mas na hora que eu estava olhando o seu livro, o leopardo bateu a cabeça na gaveta de baixo e... Caiu. Esqueci dele, disse o pai. Mas eu não. Depois de bater a cabeça, ele olhou bem para mim e vi que estava curioso. Perguntei se ele queria ver o livro italiano gigante comigo. Quer dizer que o leopardo é um leitor? Perguntei. Será que ele é um leitor? Será que o leopardo sabe ler? Será? Pai, esqueci de te contar. Ele usa óculos, um bem parecido com os seus. Um leopardo com óculos? Sei, sei. E o que ele respondeu para você? Pai, você não sabe. Ele adora ler livros, como eu, pai. Olha que coincidência. E sabe o que mais? Ele já leu muitos livros seus. Ah, quer dizer então que eu tenho um fã leopardo? Acho que sim. Mas e depois? O que aconteceu? O que será? Convidei ele para subir na estante. Ele aceitou na hora. Com um pulinho só, já estava lá, do meu lado, observando o livro italiano gigante. Você não ficou nem com um pouco de medo? Não, pai, ele usa óculos parecidos com os seus. Isso me tranquilizou. Sei, sei. E o que mais aconteceu? O leopardo estava fascinado com o livro e começou a passar suas enormes patas na capa. Você deixou, filha? Eu disse para ele que você adorava esse livro e tinha muito cuidado ao tocá-lo. Mas foi aí que ele ficou mais agitado e curioso. Queria porque queria abrir o livro. E o que você fez? Pai, você está trancada aí. Mas se tivesse visto a cara que ele fez quando pediu para abrir o livro, era de partir o coração. Eu não aguentei, deixei ele abrir, mas disse que era para fazer tudo com muito cuidado. As unhas dele estavam maiores que as da tia Eulália. E depois disso? Pai, você não vai acreditar. Na hora que o leopardo estava folheando o livro com cuidado, o meu coelho apareceu. Mostrou a língua para ele e saiu correndo. Acho que isso mexeu com o leopardo. Ele arreganhou os dentes para o coelho e deu um salto mortal atrás do coitado. E aí? Será que aconteceu? Porque ele come o coelho? O que vocês acham? Eu acho que não. Não? Já imagino o que aconteceu, filha. Sim, pai, isso mesmo. Ele deixou seu livro italiano gigante cair no chão. É por isso que você ouviu aquele barulhão. Mas fica tranquilo, pai. Já peguei o livro, não aconteceu nada com ele. Já coloquei seu tesouro no lugar. Você pode continuar escrevendo suas histórias. E se o leopardo voltar? Pai, relaxa. O Léo, acho que vou chamá-lo assim, de agora em diante. Ainda está correndo atrás do meu coelho. Agora vou para o meu quarto brincar. Bom trabalho, paizinho. Está bem, filha. Mas qualquer coisa é só me chamar. Tá bem, tchauzinho. Voltei a trabalhar. Depois de algumas horas, com o bumbum na cadeira, me espreguicei, abri a porta do escritório, fui até a minha estante, peguei o livro italiano e... Caiu. continuei escrevendo. E aí, gostaram da história? Qual é a parte que vocês mais gostaram? Eu gostei da hora que ele caiu. Fala direito. Hã? Da hora que ele caiu. Da hora que ele... Quem caiu? Com a estante. A hora que o leopardo caiu com a estante? Por que você gostou mais dessa parte? Porque esse é engraçado. Que é engraçada? E você, Camille, qual é a parte que você mais gostou? Na hora que a menina tudo na estante. A hora que a menina subiu na estante? Por quê? Porque assim, Você achou que ela fez peraltices, né?